Podem se assentar, gente. Eu agradeço a oportunidade ao pastor, que está dodói, e a Deus também por eu estar aqui nesta noite, podendo ministrar o que Deus ministrou no meu coração para vocês. Hoje em dia, posso começar dizendo que hoje em dia acontece uma coisa muito normal, que antigamente acontecia também, mas que não é algo bom para a nossa fé, não é algo bom para nós. E se você vê Jesus como um coach, se você vê Jesus como só um bom líder, se você vê Jesus como só um cara de se admirar, Jesus ele perde o valor, o papel, na verdade, principal na sua vida, que deveria ser a salvação, que é a salvação. Ele é um líder maravilhoso, foi, né, um líder incrível. Ele foi um cara super, hiper, mega admirável, mas o papel principal dele nessa terra não foi ser um coach para a gente. Não foi só ser um cara admirável, não foi só ser um líder, foi ser o Salvador, o nosso Salvador. Então, quando nós lemos em Mateus 16, 22, 23, Pedro, ele está falando com Jesus, mas nessa passagem, Jesus ele está falando como ele vai, o que vai acontecer com ele, né? Que ele vai ter que ser crucificado, que ele vai ter que ser pego, né, pelos líderes religiosos. E em Mateus 16, 22 e 23 diz o seguinte: então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso, nunca isso vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Por que Jesus foi tão agressivo, né, a ponto de falar: saia da minha frente, Satanás? Jesus ele sabia que aquilo que Pedro tinha falado para ele eram palavras que não eram a vontade do Pai. Então aquelas palavras elas eram perigosas, porque no momento em que alguém fala certas palavras como as de Pedro, isso nunca vai acontecer com você, Deus nunca vai deixar isso acontecer, Deus não é mau, não. Seriam essas palavras que fariam com que muitos acabassem fazendo algo errado, fazendo algo fora da vontade de Deus, fora do que Deus nos ordenou a fazer. Se Jesus ele fosse fraco, e ele não tivesse certeza do que ele queria, ou do que ele veio, na verdade, fazer na terra, ele iria falar assim para Pedro. É verdade, né, Pedro? Não quero passar por isso, não. Deixa esse negócio para lá, vamos pedir para Deus, vamos orar para Deus não deixar isso acontecer comigo, porque é um destino muito cruel. E ele iria dar razão a Pedro. Jesus deixaria de ser o Salvador, o Cordeiro, né? A palavra Cordeiro que faz referência aos sacrifícios no Antigo Testamento. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje em dia, as pessoas elas querem que Deus, que a Bíblia, seja o que eles querem. Eles querem o que eles querem fazer, eles querem que Deus aceite. Eles querem que Jesus seja só o amor, mesmo que eles não amem a Cristo. Querem que a Bíblia seja um amuleto, sendo que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. Você não intitula o que Deus tem que fazer por você. Ninguém intitula o que Deus tem que fazer, o que Deus tem que ser. E muitos de fora fazem isso, como também fizeram na época em que o Filho de Deus veio à Terra. Quando ele veio, Jesus veio à Terra, eles pensaram, eles queriam que Jesus ele fosse um guerreiro, um líder de um exército, que eles iriam carregar espadas. Em algum momento, Jesus e o seu exército de soldados, eles lutariam contra a opressão do governo. Os zelotes, por exemplo, eles eram um grupo judeu, na época de Jesus, que eles acreditaram que o Messias iria liderar eles, uma revolta militar, de luta armada contra Roma. E eles queriam isso. Quem que estava oprimindo os judeus ali naquela época? Era Roma. Então eles queriam que o Messias ele fosse um líder, um soldado que iria ajudar eles a não
não ser tão escravizado como eles estavam sendo na época em que Roma estava ali oprimindo os judeus. Mas Jesus, ele não era um guerreiro. Ele não era um guerreiro terreno, mas ele era um guerreiro espiritual. Um homem que iria bater contra os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas humanas, a soberba, com a falta de fidelidade que nós estávamos tendo, que eles estavam tendo, e que hoje em dia nós temos, sim. O único que quer e que pode nos levar ao Pai. Não a um reinado, a um governo de muitas riquezas ou de muitas nações conquistadas. Tem 2 versículos em que Jesus, o próprio Jesus, ele fala sobre isso nas entrelinhas. Está em Mateus 26, 52, 53 e 54. Aí Jesus disse, guarde a sua espada, pois quem usa a espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, isso aqui é Jesus falando, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos. Mas como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que é preciso acontecer? Não eram 12 anjos, eram 12 exércitos de anjos. Jesus, ele estava aqui enfatizando, não só que ele não veio guerrear fisicamente, mas também que o que as Escrituras Sagradas dizem tem que se concretizar. Ele tinha certeza do que fazia, ele acreditava no que ele fazia, ele sabia quem ele era. Se a gente não tem certeza da nossa fé, a gente vai ouvir alguns Pedros por aí e vamos acabar sendo convencidos por eles. Ah, mas Pedro não fez por mal, ele só não queria que Jesus sofresse, realmente. Mas isso não era o que Deus queria. Deus, ele já tinha um plano. Não quer dizer que Pedro era mau, quer dizer que ele não sabia o caminho que Deus tinha planejado para Jesus. Ele só não queria que Jesus sofresse, mas nós não temos que... nós temos que seguir o caminho que Deus abriu para nós seguirmos. Pedro, ele só não entendia a vontade de Deus para Jesus. E quando você não entende, você vai fazer coisas que fogem da vontade de Deus. Efésios 5,17 diz o seguinte. Efésios 5,17. Não hajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. O que as pessoas sem juízo fazem, eles fazem o que eles acham que é certo, o que eles querem. E isso não é o que Deus quer. Nós nem sempre vamos entender o que o Senhor quer para nós, mas nós sempre temos que procurar entender o que Ele quer para nós. Porque senão nós vamos acabar fazendo as coisas fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus. Se você está sendo um crente só por ser, sem nenhum propósito, sem nenhum, só indo para a igreja, você vai em algum momento acabar saindo fora dos caminhos de Deus, que levam a Deus. Porque qualquer coisa que vier te soprar, vai acabar te soprando, literalmente. Qualquer ventinho vai te soprar. Esses dias atrás eu fui mexer numa planta minha e ela estava, oh meu Deus, ela estava meio xoxa, coitada. E aí fui mexer nela, ela estava meio lerda, meio mole, e aí ela estava quase morta já, eu não tinha mais o que fazer. E aí, outra planta que eu também estava mexendo lá, eu puxando ela e tirando, tentando desenformar, que nem bolo, sabe? Você passa a espátula ao redor, passa no meizinho, puxa e nada, o trem não saía. E quando eu consegui tirar, ele estava assim, a planta estava com o formato do vaso, literalmente. E tinha tanta raiz, estava tão grudado, sabe? Que ele estava espremendo, assim, e o substrato da planta já estava ali, sabe, na raiz dela todinha, assim, grudada mesmo. Então, nós temos que estar envolvidos com Deus, com as vontades de Deus, como essa raiz ela estava envolvida no substrato, que ela estava com o formato do vaso. Nós temos que estar no formato do vaso de Deus. Sempre que aparecerem palavras como as de Pedro na sua vida, você tem que repreender. Se você tem que passar por alguma provação, estando com Deus, e uma pessoa chegar em você e falar, não, mas Deus não quer que você sofra.
Deus não quer que você chore. Repreenda. Porque às vezes nós precisamos chorar, sofrer para aprender. Às vezes é preciso chorar para entender. Às vezes é preciso doer para nós melhorarmos. Ninguém falou que quando você aceitasse Jesus, seria tudo mil maravilhas, seria tudo fácil. Romanos 5, 3, 4 e 5 diz: e também nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento ele produz a paciência. A paciência nos traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Vocês entenderam o quão esse versículo ele é forte? Tem um outro livro também que está em João 18, 36. Esse versículo também está nos mostrando, Jesus está nos mostrando para que Ele veio. Qual é a função dele nessa terra? Está escrito o seguinte: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo, pois, se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Jesus ele sabia o horror que ele ia passar, o processo que ele ia ter que passar. Ainda assim, ele não deixou que Pedro convencesse do errado. Do contrário. Agora, voltando no que eu falei lá no início, eles queriam decidir o que Jesus iria ser para eles. Hoje em dia, as pessoas elas querem também falar como Deus é. Ai, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas o que a palavra de Deus nos diz? O que Deus diz que Ele é? O que Deus diz que Ele faz na nossa vida? Muitos hoje até decidem o que ler, onde ler. Ai, Jesus andou com prostituta. E as pessoas elas fazem disso um discurso para distorcer a palavra de Deus. Na época eles não precisavam de um Jesus que pegasse na espada e fizesse o sangue jorrar. Eles precisavam de um Jesus que combatesse o pecado deles, o erro deles. Como você e eu, nós não precisamos de um coach. Nós precisamos de um Salvador. Então, o que você vê quando você lê esses versículos sobre tudo isso que eu falei? Você vê que eles tinham uma expectativa na época, eles tinham expectativa. E isso foi uma quebra de expectativa. Porque eles estavam esperando que em algum momento Jesus ele fosse começar a arregaçar tudo, pegasse e chamasse os anjos para guerrear. E aí eles ficaram tipo assim, uai, mas cadê o nosso guerreiro? Vocês já tiveram uma quebra de expectativa? Eu já tive muita quebra de expectativa e é muito triste. Eu fiquei brava, fiquei triste. Hoje mesmo eu tive uma quebra de expectativa. Eu estava esperando uma compra e aí bateram no portão. Aí eu saí correndo, toda felizinha da minha compra. Quando eu abri a janela assim, olhei para baixo, aí minha mãe e meu pai. E aí, quando a mãe subiu lá, eu falei, mãe do céu, eu achando que era minha compra. Era a senhora e o pai. Nossa, que raiva. Então, assim, é ruim. Mas vocês já pararam para pensar por um outro lado? Se Deus, ele quisesse... Vamos voltar. Se Deus, ele quisesse arrebentar com tudo, com aquele povo que estava ali fazendo mal para o povo de Deus, ele não precisava mandar Jesus. Era só de lá de cima, fazer igual ele sempre fez no Antigo Testamento, igual ele fez em muitos outros momentos. Era só ele fazer isso. E ainda assim, de fato, seria uma injustiça. Porque, injustiça não, né? Eu digo assim, injustiça uma luta injusta, desculpa. Seria uma luta injusta, porque não há como competir com Deus. No versículo 8 e 9 de Amós 9, está dizendo o seguinte, estou olhando para Israel, este país de pecadores. Eu vou fazê-lo desaparecer da terra, mas não acabarei com todos os israelitas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou dar ordem e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casca, sem perder um só grão. Ele enfatiza o fato de ele não deixar passar ninguém, quando ele fala, sem perder um só grão. Então, não tem como competir com Deus.
E também esse versículo ele nos mostra que o propósito de Jesus na terra não era fazer o sangue jorrar, era outro propósito. E por isso que nós não podemos ficar querendo que Deus faça o que nós queremos, com expectativas de que o que você quer vai acontecer, porque achando, né, expectativas achando que a gente sabe o que Deus quer. A gente não sabe o que Deus quer, a não ser que Ele fale o que Ele queira. Aí a gente vai saber. Por isso que sempre você vê na Bíblia versículos que falam: o que queres que eu faça? Isso perguntando para Deus. Ou o que levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Sempre em tom de questionamento, em pergunta, sem tom de afirmação, sem a certeza absoluta. Diferente do que eu falei lá no início, os zelotes, que eles tinham certeza de que eles seriam o exército do Messias, que ia derrubar Roma. E vocês podem ver que eles tinham tanta certeza que eles já estavam em guerra. Eles já estavam ali meio que brigando com Roma. E aí, o momento em que nós erramos absurdamente é quando nós pedimos um Cristo que nós não precisamos. Nós queremos um Cristo que não nos leva à salvação, uma transformação, mas nós queremos, na maioria das vezes, um Cristo que nos traz conforto, prosperidade financeira, e não que nos leva a algo real, mas que leva-nos a algo passageiro, algo terreno. Tiago 4:3. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com os seus prazeres. Na maioria das vezes, nós pedimos algo que nós não precisamos. Jesus, ele em nenhum momento, ele prega que nós temos que ser bons líderes, ou bons cristãos, uma boa pessoa, porque quando você for uma boa pessoa, você vai para o céu. Não. Ele prega que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Ele, que ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Ele prega que Ele é a porta por onde nós passamos, né? Olha esse versículo, João 10, 7, 8, 9 e 10, diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão, ele só vem para tentar roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Em nenhum momento Jesus ele fala que ele veio para nós ser prósperos. Não. Vou falar para vocês, Deus, ele fala, ele repete, ele confirma e ele interpreta tudo o que ele fala. Nós, em todo momento, nós somos comparados com ovelhas, que nós precisamos de um pastor, nós precisamos ser guiados. As ovelhas, elas não vivem bem sem um pastor de ovelhas. Vocês vê a repetição do versículo de Jesus, tanto nos comparando com ovelhas e depois repetindo que Ele é a porta, interpretando que só há como chegar a Deus por Ele, nos mostrando de novo que Ele é o Salvador e que Ele veio para nos salvar. Isso. Jesus, Ele não serve para você como um coach, Ele não serve para você só como um bom homem, Ele não serve para você só como um conselheiro, porque Deus já é o conselheiro. Como também uma panela, ela não vai servir para você como um chapéu, o short curto não vai te esquentar do frio. Então, Jesus, ele não serve para você se você não souber que ele veio para nos dar a oportunidade de nós entrarmos no céu. Jesus, ele é um conselheiro, ele é um bom homem, ele é um homem admirável, mas para você, para nós, ele tem que ser o nosso Salvador. É isso que nós temos que buscar em Jesus. O único que nos leva ao Pai. Porque Deus também é o nosso conselheiro, mas Deus, pegando parte de si, nos deu a oportunidade de nós alcançarmos o céu. E Ele envia o Salvador. Está fazendo sentido para vocês? Como eu vou aceitar bons conselhos do conselheiro?
Mudando aqui um pouco. Como que eu vou aceitar bons conselhos do conselheiro se eu não gosto da correção? Se eu não gosto de ser contrariado? Se eu não aceito que eu estou errado? Se eu não sou humilde o suficiente para ouvir que eu estou errado, aceitar que eu estou errado, mudar de vida, sem ficar contestando, sem ficar... Não adianta que Jesus, Deus, o Papa fosse o conselheiro. No final de tudo, a gente não ia querer aceitar os conselhos, não ia abrir o coração, porque a gente não gosta de ser confrontado. Nós temos que nos interessar em ser confrontado. Mesmo ele sendo um conselheiro, Jesus sendo um conselheiro, porque Jesus é Deus em sua forma humana. Ele nos serve como o Salvador, o papel principal que nós não podemos esquecer, que é a salvação. Não é boa pessoa que você é que vai te levar para o céu. Não é porque você é só um bom cristão que você vai para o céu. Não é porque você não bebe, porque você gosta de Jesus. Não, isso não te leva para o céu. Isso é um falso evangelho. Isso é você querer decidir o que Deus tem que ser para você. O que te convém é você acreditar que só pela pessoa ser uma boa pessoa, ela vai para um lugar melhor. Isso não é verdade. Isso não é a verdade que o Salvador pregou quando ele esteve na terra. Quem nos faz chegar ao Pai é Jesus. Mas o que precisamos fazer para chegar ao Pai? Jesus, ele disse que uma das coisas que ele disse era o amor. O amor a Deus. Vamos focar nisso. O amor a Deus. Era uma das coisas que Jesus nos orientou para que nós, através dele, possamos ser salvos. E o que é amor a Deus? Amor a Deus é você obedecer a Deus. João 14:15 diz o seguinte: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. O que é amor a Deus? Amor a Deus é obediência a Deus. Obedecer os meus mandamentos, foi o que Jesus disse. O amor a Deus está em Mateus 6:33, perdão. Mateus 6:33. O amor a Deus é priorizar o reino de Deus. Está escrito o seguinte: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. Amar a Deus está em Mateus 18:20. Amar a Deus é adorar e confiar totalmente em Deus. Porque onde 2 ou 3 estão juntos, reunidos em meu nome, eu estou ali com eles. Aqui esse versículo fala de congregar. João 4:28. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui está falando de adorar em espírito, sozinho, em todo lugar que você estiver. Vocês perceberam uma coisa nesses 2 versículos? Não é adorar só na igreja, não é adorar só na sua casa, não é adorar só na sua mente. É adorar em ambos, é adorar em conjunto e adorar em espírito. Provérbios 3:5. Amar a Deus é confiar totalmente em Deus. Provérbios 3:5 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não apoie na sua própria inteligência. Tudo isso aqui é amar a Deus. Não é só uma coisa que você fala que eu amo a Deus. Não, não é só isso. Não é só uma coisa que você faz. Não, é todo o conjunto. É tudo junto. O verdadeiro amor a Deus, ele é construído de uma transformação que nós vamos tendo, disposição de viver conforme os princípios do reino de Deus, mesmo que não seja o que você quer, mesmo que não seja o que a gente almeja tanto, mas isso é o verdadeiro amor a Deus, viver conforme os princípios do reino de Deus. Eu e você, nós nos comprometermos continuamente viver em harmonia com os ensinamentos de Jesus. Se você decide que você quer um Deus assim, assim, assado, você está fazendo como aquele povo. Você está decidindo o que te convém, não o que você precisa. Isso é você falar que não é suficiente o sacrifício de Jesus,
que Jesus não é o suficiente, porque você está querendo decidir quem Deus tem que ser para você, o que Deus tem que fazer por você, o que Jesus tinha que ter feito por você. Sendo uma pessoa a pessoa que quer decidir quem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo vai ser ou tem que ser, o que tem que fazer, o versículo perfeito para essa pessoa é: arrependa-se, Satanás, pois tu és pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Eu espero que vocês tenham recebido e eu agradeço a oportunidade novamente a todos vocês.